Olá, você que está nos acompanhando aí no nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com uma convidada especial. Esse encontro estava super marcado, mas ele precisou ser adiado, mas ele aconteceu agora. Deu certo, Deu tá certo. ótimo, é o que importa. E eu quero falar pra vocês que café é bom. Mas amar é bom demais, não é? Muito. Fala pra mim. E aí, quando você junta as duas coisas, amar café, gente, não tem como dar errado, não é verdade? Viviana, primeiro, muito obrigada por você estar aqui com a gente, para você trazer um pouco da sua história, da sua jornada, né? Tanto pessoal quanto empresarial. Pra gente é muito importante, inspirador levar isso para as pessoas, né? E eu sei que o seu negócio, ele tem um propósito muito diferente, então é muito gostoso. Obrigada, viu? Nossa, obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz, me sinto muito honrada. Muito obrigada e é sempre um prazer falar, acho que de uma das coisas que eu mais amo na vida, que é café. Com certeza. Então vamos fazer um brinde? Vamos. Uau! Esse encontro, gente. Bom café pra vocês aí que estão assistindo a gente, né? Devem estar tomando um cafezão também. Antes da gente falar sobre toda a história, a gente vai falar sobre o café que a gente tá tomando, né? Sim! Porque o café, ele traz as histórias das pessoas que torna essa bebida mais especial do que nunca, né? Com certeza, e eu acho que quando a gente fala de café de qualidade, a gente fala muito mais do que do simples fato de beber algo, né? Eu acho que a gente fala sobre contar a história do por trás daquela xícara, da mão que plantou, daquele fruto, porque eu acho que a gente esquece que o café é um fruto, é uma comida, né? Um alimento. Da história daquele alimento, da história de quem produziu aquele alimento, da história de quem torrou. Eu acho que o café é uma cadeia, né? E esse café é de uma família que a gente ama muito. Que é a família Protásio, seu Fábio Protásio. Eles são do Alto do Caparaó. E eu escolhi trazer o café deles porque tanto eles quanto a família Lacerda, do sítio Santa Rita, eles estão na história da Amar Café desde que a Amar Café existe. Olha. Mas o Protásio foi o primeiro café que entrou no moinho da Amar Café. Eu, assim, a primeira vez que eu fui, não na Amar, porque você não estava ainda em Brasília, né? Estava só lá em Rio Verde. Mas a primeira vez que eu tomei o Protásio foi aqui no Arrá. E assim, foi a paixão à primeira vista, né? Inclusive já tem podcasts aí que a gente tava tomando Protásio aqui. Não só com a Bebel, mas com outras pessoas também. Realmente é muito especial. E eu acho assim que valorizar essa cadeia, né, é o que faz aproximar o café especial de quem ainda não conhece. Então é mostrar esses valores das pessoas que estão ali, desde a produção do café até a ponta final, que é o barista, né? Todo o cuidado que tem para chegar, valorizar, né, o que o produtor faz. Então, assim, é fundamental isso, né? Que legal, gente, ó, cafezão. Eu vou deixar ele aqui. E agora a gente vai contar um pouquinho sobre a história dela. Olha, eu quero falar uma coisa. Essa mulher, ela tem uma veia cômica. Eu falo, porque assim, né, gente? Eu conheço meus convidados, eu estudo meus convidados, né? Então, assim, eu acho o máximo, porque é muito, sei lá, é uma forma muito legal de levar para as pessoas, assim, aquilo que você realmente ama, que você tem paixão, tudo que você construiu ali, o cenário da sua cafeteria, sabe? Então, assim, independente de você estar na cafeteria, estar na cozinha da sua casa, não sei o quê, eu acho que você é muito espontâneo, assim, o jeito que você fala com as pessoas é descomplicado. E eu acho, assim, eu sou super fã disso, de verdade, porque eu acho que é isso que o café precisa. Com toda certeza. Eu também acho. Eu acho que café especial não tem que ser chato. Não tem que ser técnico não demais, tem que ser técnico chato demais, porque é uma bebida do povo. E eu acho que quanto mais coisa mais barreiras a gente coloca pro consumidor final, mais a gente afasta de fazer com que essa bebida chegue a mais pessoas e que o brasileiro entenda que ele é o país do bom café. E que ele merece, esse café. Exatamente. Né? E deixa eu te perguntar, quem era a Bibiana antes da Amar Café? A Bibiana antes da Amar Café é tão doido, porque esses dias eu parei pra pensar, parece que eu nem lembro de uma vida sem Amar Café.
É muito engraçado. Então foram, assim, 6 para 7 anos muito intensos, né? Oh! E teve uma pandemia no meio. Então, a Bibiana, antes da Mar Café, era advogada. Olha... Advogada, eu trabalhei no escritório, me formei em Direito, passei na lei, fui trabalhar no escritório de advocacia. Mas nunca gostei, eu nunca quis, na verdade. Eu falo desde os 15 anos que eu vou ter uma cafeteria. 15? É muito doido isso. Por isso que eu brinco que o café me escolheu. Acho que não fui eu que escolhi ele. Porque eu sempre falei, desde os 15 anos eu falava pra minha mãe que eu queria ter uma cafeteria. Eu não sabia nem o que era café de qualidade, não sabia nada. E eu falava que eu queria ter uma cafeteria. E a mãe falava, tá bom então. E aí eu fiquei com isso a faculdade toda, sempre falando assim, não, isso aqui é só meu início. Porque eu vou ter uma cafeteria. Eu quero empreender com cafeteria. Não sabia nem que quero empreender. Aí eu falo que a minha sorte é que eu tenho vocação pra empreender. Porque ser empresário é vocação, gente. A pessoa fala pra mim, você gosta de cozinhar, vou abrir um restaurante. Eu falo, vai lá então. Que a última coisa que... minha paixão. A última coisa que você vai fazer é cozinhar no seu restaurante. Mas eu tive a sorte de ter a vocação pra empreender e gostar muito do que eu faço. Eu gosto muito de ser empresária, além de ser barista. Então eu tive a sorte de casar, assim. Mas eu sempre quis, e aí, através da advocacia e tal, que eu fui construindo a ideia de ter a Mar Café. Agora, quando você tinha 15 anos, o conceito de... Não que você seja velha, jamais me entendo dessa forma, mas assim, é porque o conceito de cafeteria mudou de um tempo pra cá. Muito! Então, assim, quando você tinha 15 anos, não era esse cenário que é hoje, né? Não. Não, de jeito nenhum. Mas você já tinha esse sonho. Mas assim... Quando eu tinha 15 anos, eu queria... Eu acho que o negócio da cafeteria veio porque a minha família, por parte de mãe, é gaúcha. Então, assim, tem muito hábito do chimarrão e tal, mas a minha avó materna tinha muito hábito de gostar de ir em cafeterias. Então era meio que um rolê meu e dela. Todo domingo a gente frequentava uma cafeteria. E eu venho de uma cidade interior que tinha uma única cafeteria minúscula dentro de um shopping que tinha uma pegada mais cafeteria. E quando a gente ia pra cidade, a gente viajava e tal, eu e ela, a gente viajava muito, eu e minha avó. E aí a gente ia sempre em cafeterias, buscava cafeterias e tal. Mas era aquele café cheio de brulagem. Doce, não sei o que. E a minha família paterna, que é goiana, é extremamente cafezeira mesmo, do cafezinho coado. Então, eu lembro muito de beber café na casa da minha avó desde pequena. Eu chegava na casa da minha avó, passa um cafezinho. Aí minha tia, assim, e eu sou muito apegada à minha tia, assim. A minha tia, eu tenho um amor por ela muito, assim, de mãe mesmo. E aí ela... E minha tia também, a gente sentava e ia bater papo, tomar cafezinho e tal. Então, assim, o café sempre teve de duas formas muito diferentes, mas sempre teve presente na minha vida. E aí, eu sempre, sei lá, gostava, achava interessante esse negócio de ter uma cafeteria. E aí eu queria ter uma cafeteria, só que ao longo do tempo, depois assim, principalmente depois que eu saí da faculdade, eu comecei a viajar mais, tal, e entender como era o conceito de cafeteria. E aí eu fui formulando a Mar Café dentro dessas experiências que eu tive muito da minha família, né? Eu acho que, assim, né, não desprezando os outros estados, mas Minas e Goiás tem uma pegada muito forte com essa questão da reunião familiar na mesa, né? Minha mãe é goiana, minha família também é um lado goiano e um lado mineiro. E esse negócio vem na memória da gente... Vem na memória da nossa infância, né? Você tava falando aí, eu me remeti lá na casa da minha avó, sabe? Que tinha esse negócio também. Meus tios, quando chegavam, sempre tinha um cafezinho passado na hora ali, né? Que a gente fala. Então, assim, eu cresci muito com isso. E eu também era uma jovem que gostava de café. Que antes era estranho isso. Hoje é normal, né? Exatamente. Os jovens hoje gostam de café. Mas antes era estranho, né? Era uma coisa mais de adulto, assim. E sabe o que é louco? Eu tenho um episódio, assim, depois que eu já fiquei adulta, que me marcou muito. Que minha avó paterna tinha, na casa dela, assim, tinha uma sala, tipo uma sala de estar. Tipo, sabe, casa de vó, né, gente? Tem uma sala de estar, assim, que a criança não pode mexer nas coisas. Aí tinha uma bandeja com umas xícaras, que o fundo era branco, e ela, tipo, de porcelana, toda trabalhada, assim, e tal. E aí, ficava nesse cômodo lá. E a gente não podia mexer nessa sala. Aí, muitos anos se passaram, um dia eu fui visitar minha avó, e eu acho que
eu já tava morando em São Paulo, não sei, eu tava morando em Goiânia, sei lá. Eu sei que eu fiquei um tempo sem ir, aí eu fui visitar ela. E aí ela passou um café e ela levou a xícara da infância, que eu não podia mexer. Então eu estava tomando um cafezinho na xícara intocável. E aí eu lembro que, tipo, eu falei, cara, não quer... É engraçado, né? Que ela, tipo, quis servir pra mim aquele café num negócio que era muito especial pra ela. Né? E aí eu falo, tanto que o café tem um papel muito além da bebida, né? Aí naquele momento ela queria que fosse assim, ela tava tão feliz de me receber e eu tava tão feliz de estar ali que ela levou a xícara que pra ela era um negócio assim, intocável, né? Que ela tinha um cuidado grande pra tomar café. Eu acho muito legal isso, porque quando a gente escuta muitas pessoas falarem de memória afetiva, né? O tempo todo ligado ao café. E aí, nesse momento aí, era uma xícara especial e tal. Às vezes, assim, lá na roça também, né? Num copo de sei lá. Então, assim, não importa. É a memória, aquele momento que traz, né? O momento café é muito legal. Muito bacana. Vamos falar da Amar? Vamos. Gente, a proposta da Amar é muito diferente, assim, de tudo. Eu andei olhando, assim, sobre a questão do cardápio, né? Da equipe, por isso que eu fiz questão de colocar ali seus parceiros colaboradores, né? Eu acho que você valoriza bastante, né, a sua equipe, isso é muito importante. Os produtinhos ali. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. Como é que foi planejado? Você começou em Rio Verde. A marca... Essa é a minha avó, que é em cafeterias comigo. A Marca Café nasceu em Rio Verde. Ela está em Brasília há 3 meses só, eu acho. Faz pouco tempo. Mas ela nasceu lá e assim que eu me formei e tal, comecei a trabalhar, eu comecei a querer... eu me casei. E aí o Vinícius, que é meu ex-marido hoje, mas assim, a gente é muito amigo e tal. Eu falei pra ele, assim, cara, eu quero ter uma cafeteria. Eu ficava falando isso. Aí ele falou assim, aí um dia ele virou pra mim e falou assim, Pipe, se é isso que você quer? Ele falou, vai lá, eu vou te dar todo o suporte que você precisar. Legal. E realmente, assim, a Marca Café nasceu, ele formulou ela assim comigo. E ela foi minha e dele até a gente ser casados e tal. E ele me deu todo esse suporte pra ir. Eu falo assim que quem me empurrou pra voar foi o Vinícius. E aí, eu comecei a pesquisar sobre café especial. E falei assim, acho que você tem... Ele é professor, né? Então, pra ele sempre começa na base do estudo. Aí ele dá assim, eu acho que você precisa estudar sobre café. Aí eu comecei a procurar sobre café e saí em vários... Na época não tinha muita coisa. E aí eu comecei a procurar e eu saí em alguns vídeos no YouTube, assim, que tinha a Isabela. E a Raposeiras. E aí ela falava muito assim, do café especial, do café de qualidade. E eu pensei assim, eu bebo café de qualidade, eu bebo 3 corações. E aí eu não entendi muito o que era esse café de qualidade. E aí eu comecei a querer entender e tal. E aí, coincidentemente, uns 2, 3 dias depois, ela participou do The Taste na GNT. E aí eu vi uma vinheta, assim. Eu falei, gente, é a moça do YouTube. Aí eu procurei, aí eu vi que ela tinha uma escola de barista, não sei o que tal. Eu fui pra São Paulo e a primeira vez que eu estudei café foi lá. E eu voltei deslumbrada com a história do café especial, da história do produtor, da história de tudo aquilo que envolve o café especial. E aí, conforme eu fui estudando, eu fui ficando mais deslumbrada ainda com todo aquele cenário de que eu, até então, não sabia que o Brasil era o país do café. Que até então eu não sabia que, 40% do café mundial é brasileiro. Que eu não sabia que o bom café saía daqui. E aí eu fui ficando, assim, muito, muito em choque. Aí eu comecei a ler relatos de outros produtores e tal. E eu me apaixonei pela história do café especial. E aí, a partir disso, eu falei assim, eu quero levar isso pra minha cidade. E se eu quero levar isso pra minha cidade, eu não posso ter refrigerante, eu não posso ter suco, eu não posso ter uma lanchonete. E aí, paralelo a isso, obviamente, eu passei a ter um contato maior com o Coffee Lab, aí tive consultorias da Isabela. A Isabela é uma pessoa muito importante na minha história. Acho que em toda a minha história. Muito importante, em vários aspectos da minha vida. Então, assim, eu aprendi muito sobre conceito de empresa e aprendo até hoje com ela, assim. Ela foi uma pessoa que me ensinou muito a formar esse conceito. Então,
quando eu fui montar a Marca Café, eu falei, cara, o que eu quero? Eu quero isso e isso. Então eu preciso desse conceito enraizado. E aí foi quando eu comecei a formular a Marca Café. E aí, paralelo aos cursos, essa história do conceito e tal, eu queria que a Marca Café tivesse esse negócio do aconchego da minha avó. Então eu falei, vai ser um jardim abandonado pra tomar café. Eu achei super interessante isso, porque você fala em alguns vídeos, né? Eu queria uma casa que tivesse um jardim abandonado. Essa questão do jardim abandonado é referência da sua avó, da casa dela? Mas que você era criança e você achava ali que era um jardim abandonado? Minha família é gaúcha, por parte de mãe. E a casa da minha avó era imensa, muito grande. Assim, minha avó tinha muita planta. Era meio bucólico, assim. E aí, na minha cabeça de criança, eu achava que era tipo uma floresta. Era muito grande, Era muito grande, porque assim, tipo, a casa da minha avó tinha 1.000 metros quadrados. Era no centro da cidade, tinha 1.000 metros quadrados, eram 500 metros quadrados de planta. E era muita planta, uma planta em cima da outra, assim. Aí eu falava, gente, pra mim aquilo assim, eu achava a casa da minha avó uma florestinha. E aí, como a casa era muito grande, tinha muros muito altos, assim, então, a minha casa mesmo, né, meu pai e minha mãe, nossa, meu pai e minha mãe pintavam a casa uma vez no ano, meu avô e minha avó, acho que não pintava a casa um século. Então a casa era meio, assim, sombria. Assim, nossa, vó, a senhora tiver, fica brava comigo, não. E aí ela, tipo, era meio bucólico, assim, tinha uma pegada meio bucólico o jardim da minha avó na minha cabeça. E aí eu falava assim, é isso, eu quero um jardim abandonado pra tomar café. E o outro lado era da minha avó. A casa da minha avó paterna tem muita planta, mas é tudo muito organizado, porque a minha tia e minha avó são extremamente organizadas, minha tia e minha paterna. Então, assim, meio que eu quis levar o negócio do café, da cultura do café que eu tinha com a minha família paterna, com o jardim meu bucólico da minha avó. E, coincidentemente, gente, eu sou muito, assim, do negócio da intuição, assim. E aí, eu comecei a procurar vários lugares. Aí eu falava assim, que eu queria um lugar pequenininho, que eu queria uma cafeteria pequenininha. Aí eu começava a procurar, aí eu entrava num lugar e falava assim, não é aqui. Eu saía, não é aqui. Fiquei nessa, né? E aí o Vinícius, meu ex-marido, comigo. E aí eu entrei, aí uma mulher do meu imobiliário falou assim, tem essa outra loja, você não vai olhar? Eu, não, mas ela é muito grande. Aí ela falou assim, não, mas vai lá olhar. Aí eu entrei no lugar, era imenso, que foi o primeiro lugar da Marca Café, imenso, assim. Tinha 120 metros, 130 metros quadrados. E eu queria uma cafeteria pequena. Aí ela falou assim, aí eu entrei assim, olhei. Aí eu falei, acho que é aqui. Aí eu lembro que o Vinícius falou pra mim, nossa, você tá bem doida, né? Aí eu falei, não, é aqui e tal. E aí depois eu saí de lá e eu descobri que lá foi o primeiro restaurante por quilo, que foi o primeiro restaurante por quilo da cidade, que era do meu tio. Nossa, que coincidência. Aquele cômodo que a Marca Café nasceu. E aí, quando eu descobri... Você é muito família, né? Eu sou canceriana, né, gente? E aí meu filho também é. Então a gente é muito amor. Aí quando eu descobri isso, a gente tirou o forro e aí tinha a pilastra, que tinha as cores do restaurante do meu tio. E aí eu deixei. Deixou. Aí então a parte meio bucólica veio desse negócio de eu querer deixar a pintura antiga, um pedaço da pintura antiga, que era do meu tio. E aí eu descobri que aquela rua era a primeira rua da cidade, então eu descasquei a parede pra ficar o tijolinho da parede do prédio, mas eu mesmo que quis contar a história do prédio. Pra resgatar, né? E assim, eu quero voltar ainda aí nessa fala aí, mas eu vi que você estava reformando a loja aqui em Brasília e você pediu também para fazer um pedaço ali descascado. Foi para manter essa conexão, assim? Porque aí o que aconteceu? Meio que virou E aí entra muito no meu lado empresarial hoje, do conceito da Marca Café. Meio que virou uma marca registrada da empresa. Essa parede descascada, esse ar descascado, que surgiu, na verdade, lá atrás por conta desse negócio do jardim bucólico da minha avó, mas que virou um rolê muito da marca, da empresa. E essa questão do retrô? Porque eu vi que você tem objetos antigos lá. Televisão, que mais? Máquina de escrever, de datilografar, né? E tal. De onde veio isso? Veio dos seus avós também? Então, eu sempre gostei, assim, de... Não tem na minha casa. Mas eu sempre gostei. E aí, assim, acho legal contar objetos que contam histórias e tal.
E aí, como eu queria que tivesse essa pegada meio de casa de vó, eu achava que fazia parte do conceito da Marcafé ter... Porque assim, eu falo que toda empresa, ela não vende aquele produto, ela vende a experiência. E principalmente quando a gente fala de cafeteria. E principalmente quando a gente fala de cafeteria, de café especial, num lugar que as pessoas nem sabiam que era aquilo. Então eu tinha que atrair elas de vários outros jeitos. Então, eu tinha que vender uma experiência. E aí, eu achei que casava dentro desse conceito de empresa, ter essas coisas antigas e tal. E aí, eu realmente comecei a garimpar essas coisas. Entrava em vários lugares e tal. E aí, foi muito doido, porque os clientes começaram a levar pra mim essas coisas. Então... A máquina de escrever que a gente tem na Marcafé de Rio Verde, eu ganhei de um cliente, que eu não sei quem é até hoje. Se você vê esse vídeo, me conta que você é você, por favor. A televisão, que fica ligada lá, eu ganhei ela de uma tia do coração, assim, que eu adoro muito. As pessoas acabaram levando algumas coisas que foram encorpando ali. A Marcafé. E aí, o disquete, na época que a gente começou a reformar, gente, quem tem disquete? Eu, coloquei no Instagram e tal. Nossa, eu recebi uma caixa de disquete. O que você fez com esses disquetes? Eles são os números da mesa. Ah, legal. Eles são os números... Porque eu não queria nada... Não queria que esse trenzinho, assim, de cara de padaria. Eu tomei muito cuidado pra Marcafé não ter cara de padaria. Eu queria muito que ela não tivesse essa cara de lanchonete de padaria, então... Porque tem muita gente que quer montar um negócio de café, mas é porque quer ter uma doceria, quer ter uma padaria, né? E eu acho assim, a cafeteria, você escolheu um modelo molde da sua cafeteria. Tem pessoas que gostam de ampliar um pouco mais, oferecer, sei lá, cafeterias que oferecem refeição, né? É uma opção. Mas você não, você quis manter realmente o seu propósito, o seu padrão ali, né? Desde quando você idealizou. Em relação às comidas, eu vi também que você tem uma curadoria não só para os cafés, mas para as comidas também. Você não serve qualquer coisa lá, né? Não. Como é que é isso? Então... Porque se o cliente chega lá, eu vi que você fala muito dos cookies, né? Os bolos e tal, mas tem algumas coisas comuns que a gente encontra em cafeteria que a gente não encontra na Mar. Em contrapartida, você tem outros produtos também diferentes, né? Então, na verdade é assim... E aí, quem fala é a Bibiana empresária. Agora, é uma linha muito tênue entre a lanchonete, a confeitaria e a cafeteria. Então, se você não sabe muito bem se posicionar como empresa dentro do seu conceito, você confunde seu cliente. E eu comecei a minha história numa cidade de 270 mil habitantes que não sabia o que era café especial. Então, eu mais do que nunca tinha que tomar muito cuidado pra eu não confundir a cabeça daquele cliente que não existia. Porque quem formou aquele cliente fui eu. Então, eu falo assim, quem carpiu aquele mato? E aí, então assim, eu falei, cara, se eu tiver tapioca, tem tapioca na padaria. Se eu tiver omelete, tem omelete na padaria. Como que eu vou comunicar pro meu cliente que eu não sou uma padaria? Porque na padaria, o café custa R$2,50, R$3. O meu vai custar no mínimo 10. Se eu tenho... Como é que fica pra ele? E aí eu tive muito cuidado nisso, assim. E aí ao longo de desenvolver esse cardápio também, eu queria coisas que remetessem muito à minha avó. E eu queria coisas que a gente gosta de tomar com café, que é pão de queijo, que é bolo, assim, com cobertura mínima, né? Bolo de recheio por dentro, não. Não, é bolo, a gente gosta de bolinho simples, assim, né? E junto com isso, eu queria que o cardápio fosse rotativo, que ele respeitasse a sazonalidade dos ingredientes. Então, por exemplo, a gente tem abacate só até agora final de julho. Depois o abacate volta só ano que vem. Porque não é época de abacate, por que eu vou ficar comprando abacate? Vou ficar comprando um abacate pequeno? E abacate não é que nem morango que você congela. Exato. Então, assim, não tem. Quando tem abacate, pronto. A salada de fruta respeita a sazonalidade daquela fruta. E aí, assim vai. E então, ao mesmo tempo, eu pensei muito nisso também. Então, o que eu tinha preocupação de confundir o cliente dentro do conceito que eu queria para a empresa, eu
Não coloquei. Eu acho isso super interessante, acho que vale a gente falar sobre isso, porque partindo do que eu falei pra você, que muitas cafeterias hoje oferecem uma gama de produtos, desde o lanche ali até a refeição, às vezes é muito pela questão da receita mesmo. Eu preciso pulverizar para poder ter mais cliente, abraçar um número maior de cliente. Hoje é raro, né? São alguns restaurantes, algumas cafeterias como a sua, que mantém esse padrão, né? Então, assim, diante disso e do público que você tem hoje, o seu negócio, ele fica viável financeiramente trabalhando dessa forma? Eu acho que ele só é viável financeiramente porque ele trabalha dessa forma. Legal. Era isso que eu queria ouvir. Porque o que acontece? A gente não é ensinado a empreender. E mais ainda, a gente, quando vai buscar ensinamentos sobre empreendedorismo, tentam colocar a gente de comidinhas dentro de uma caixinha de restaurante. Então, dão números de CMVs de restaurante, dão números de faturamento de restaurante. Só que é um negócio que é assim, minha gente, ó. Porque você tem o custo de um restaurante, você precisa de uma mão de obra de um restaurante. Os impostos, né? Os impostos, tem tudo com um ticket médio muito mais baixo. Só que quando você foca demais no ticket médio e você não tem uma estrutura para oferecer aquela comida de restaurante, você começa a aumentar demais seu custo. E aí é aonde o negócio vai assim, você pode até faturar, mas você não lucra. E pra mim, negócio bom é negócio que... não, porque o fulano fatura tanto. A primeira pergunta que eu faço é, mas o quanto ele lucra? Porque assim, ele pode faturar 90 mil e lucrar, no final das contas, 5 mil. Quando o outro negócio pode faturar 35 mil e lucrar 15. Então, o que depende? O que importa no final? É o quanto você tem de lucro. E aí, pra isso, você precisa fazer com que várias coisas sejam viáveis. Inclusive, cuidar muito do seu CMV, que foi uma coisa que eu demorei a entender e aprendi, assim, depois que eu passei algumas raivas na vida. Que a gente precisa cuidar e entender realmente o valor do nosso CMV como negócio de comidinhas. E, paralelo a isso, você focar muito no que você tem como conceito. Eu acho que é super interessante isso que você falou, da viabilidade do seu negócio acontecer devido a isso, né? Na hora que eu te fiz a pergunta, eu queria conduzir para essa resposta, porque eu acho que quando você tem um nicho e você realmente respeita isso daí, né? A probabilidade de você ser referência é muito maior do que você cair na vala comum, né? Isso acontece comigo hoje lá em Rio Verde. Que abriu outras cafeterias. Né? Normal. Claro. Você foi a primeira, depois de... a galera veio vindo. E uma das coisas que mais me deixa feliz é que hoje, se eu puxar lá no meu sistema agora, antes de ter outros lugares, eu vendia mais comida do que café. Hoje, quando eu puxo no meu sistema, os produtos que eu mais vendo é cappuccino, café B60, expresso, aí depois começa pão de queijo, bolo de cenoura. E assim, dizer que os meus 3 maiores produtos vendidos é café, pra mim é assim, algo muito feliz. E aí eu escuto muito hoje em dia assim, o fulano veio visitar a cidade, tá? Eu falo, não, se você quer beber um café bom, é lá. Eu me tornei a referência do café. E todos os outros lugares que abriram são lugares bons. Tem o Café Jardim mesmo, trabalha com o Café da Mui. Tem o Brotinho, que hoje é um restaurante, nem é uma cafeteria, mas assim, também trabalha com o Café da Mui, então trabalham com cafés legais. Mas a Amar Café é a referência pra tomar café. E eu acho que é por isso, porque o meu cliente me identifica como cafeteria. Você hoje, você é sócia, né, da Bebel, do Arra Café. Você trabalha só com os cafés do Arra. Isso. Tá. A gente casou, né? A gente juntou os pratinhos. Maridas, que a gente é maridas. A gente é maridas. Ela virou minha sócia na Amar e eu virei sócia do Arra. A gente juntou tudo
Por isso que a Mar veio até pra Brasília. E aí hoje a gente tem uma curadoria de cafés que são para as nossas lojas. E aí tem uma outra curadoria que é para B2B, porque a gente oferece os dois serviços. Então até para não ter essa briga interna, né? Então a gente tem cafés que a gente procura para nós, para as nossas lojas, e tem cafés que a gente procura para B2B. E às vezes a gente procura cafés para B2B, às vezes o cliente que fala, eu queria um café mais assim. Aí eu falo, opa. E assim, é um dos objetivos de vocês, dentro dessa parceria, dessa sociedade de vocês, valorizar mais essa questão da agricultura sustentável, da agricultura regenerativa. Vocês têm muito esse olhar. Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Quando eu conheci o Macalé e a Bebel, o Maca e a Bebel, eles têm uma importância na minha história profissional gigantesca, assim. Eu costumo dizer que na pandemia, eu não desisti por causa do Macalé. Do Macalé e do Juliano. Eles têm um peso muito grande, assim. Acho que foi um combo. Foi o Macalé, o Juliano e a Isabela. Assim, que não me deixaram desistir mesmo. E aí... eu lembro que quando eu conheci o Mac me falou uma frase que hoje eu falo que é muito real, assim. E que o Maca falou pra mim assim, cara, a Bebel é do futuro. E a Bebel é do futuro. Enquanto a gente tá aqui ainda falando, nossa, olha isso, a Bebel já foi, já voltou, já me contou essa história aqui, e ela tá indo já pro próximo negócio, que daqui 10 anos eu vou falar assim, nossa! Então assim, a Bebel já falava muito de agricultura regenerativa quando ninguém nem sabia o que era isso. Não era tão comum. Então, o conceito do AHA como empresa é a sustentabilidade. Legal. Então, se tem um olhar para a qualidade do café junto com a sustentabilidade. Se tem qualidade e não é sustentável, não combina com o AHA. Se tem sustentabilidade, mas não tem qualidade, também não combina com o AHA. Então, o conceito do AHA é esse. E a gente busca e garimpa realmente ter uma história com o produtor. Então, todos os cafés que tem na nossa carta, a gente conhece todos os produtores, a gente conhece cada lavoura, a gente conhece a história, a gente sabe o que tem por trás, a gente acompanha, a gente tem um vínculo mesmo. Sim. A gente faz questão. E a maioria nem todos os cafés são agroflorestais, mas grande parte deles tem um cultivo orgânico. E você, pessoalmente, né, com a Bebel, vocês visitam todos esses produtores, fazem toda essa curadoria? Sim. Todo ano? Todo ano. Todo ano. Umas 2, 3 vezes no ano. Legal. Muito bom. E a torrefação da Amar? Ela é aqui no AHA? É, aqui no AHA. Tá. Isso. Você lá em Rio Verde, você levava daqui pra lá. Isso. E agora você estando aqui ficou mais fácil ainda. A gente sempre teve... O AHA sempre enviou pra gente os cafés a cada 15 dias e continua sendo assim. Você torra também? Também. Assim, não no dia a dia, né? Mas não mais no dia a dia. Assim, hoje eu cuido de outros pratinhos, assim. Mas a parte que eu mais gosto do café é a lavoura ali e a torra. Você estava falando que quando a gente se torna empresário, você falou assim, eu me tornei empresária e hoje o que eu menos faço é café. Mas como é que é esse momento, o seu café? Quando você está lá na cafeteria, geralmente um colaborador seu é que prepara o seu café ou você faz questão de fazer o seu café? Não, depende. Depende de como está o dia. Tem dia que eu tomo só refil. Mas eu tento sempre fazer. Eu faço café todos os dias em casa. Eu tenho um ritual meu, assim. Todos os dias. Eu acordo já pensando no café que eu vou tomar. E aí, por que disso? Porque eu gosto de entender, tanto eu quanto a Bebel, a gente tem muito isso nato, meu e dela. A gente gosta de entender como que esse café vai se comportar na casa do consumidor final. Legal. Porque é muito bom, é muito legal na cafeteria. Com a água super elaborada, com o melhor moinho que tem, com todo o controle. E lá na casa dele, com a água dele, com o fogão dele, com tudo dele. Então, assim, eu gosto de fazer em casa. Bibi, né?
Pode ser Bibi? Pode. Porque agora alguém me chama de Bibiana, eu fico até assim, gente, o que eu fiz? É porque eu também sou assim, né? Eu sou Tatiana, quando alguém me chama de Tatiana, eu... Então, quando alguém fala assim, Bibiana, eu fico, gente, nossa. Eu tenho uma funcionária na Marca Café, que é a Milena. Milena é meu braço direito, nossa senhora, é a minha gerente. Aí ela só fala assim, Bibs, quando ela fala assim pra mim, Bibiana, eu falo, ih, deu meu lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você e o Ahá também, vocês trabalham com refil, né? Com a garrafa. Eu acho interessante a gente falar isso porque eu gosto de quebrar um pouco, sabe? Às vezes alguns paradigmas, algumas frases muito ferrenhas, assim, no mundo do café. Porque a gente sabe que o café tradicional, quando ele fica ali o dia inteiro na garrafa, é uma coisa, né? Aquele café já não tem qualidade, você deixa ali o dia inteiro ainda. Depois você não aguenta tomar, você joga o resto no ralo, daí vem o desperdício, aquela coisa toda. Mas na cafeteria, o refil, ele é super rotativo. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Porque as pessoas ficam com muito preconceito, às vezes. E eu não vejo nada de ruim nisso. Muito pelo contrário. Às vezes eu tô a fim de tomar um café mais individual, né? Às vezes eu quero ficar ali, bebendo aquele café que tá ali na cafeteria, como eu faço aqui mesmo, né? Então... muito obrigada por quebrar esses paradigmas. Eu acho que o café especial precisa de mais pessoas assim. Porque eu falo que... pra mim, assim, uma das grandes razões da Marca Café é dizer que o café especial não precisa ser chato. E qual é o grande lance, assim? O refil... Primeiro, é o que você falou, em cafeteria ele tem uma rotatividade muito alta. Então aquele café não fica ali por muito tempo. Porque toda hora tá alguém tomando, porque a galera do time toma, porque, por exemplo, a gente toma, o cliente toma. Então é um café, toda hora a gente tá passando um café novo. E o segundo ponto é que muito do gosto velho... Eu vou falar um negócio polêmico. Fala. Muito do gosto velho que tem... aquele gosto de garrafa térmica, é garrafa térmica que tá suja. Que não tá bem limpa. Sim. Que não tem um fecha legal. Que não é higienizada decentemente. Seja lá com bicarbonato de sódio ou com cafisa. Não limpou o negócio, a parada direito. Não limpou o caninho. Então, assim... Porque o café, gente, é uma bebida extremamente oleosa. Então, o café, quando você não limpa bem os equipamentos com o café, ele vai criando uma borra, uma crosta. Impregnado. E aí, como é um negócio quente, ele vai... É nojento, assim. Máquina de expresso, quando não é bem limpa, se não faz retrolavagem todos os dias, etc. Nossa, quero nem ver. Então, assim, é sujeira. Esse gosto de garrafa térmica que, né, fica, não é porque o café tá lá há muito tempo, é a garrafa térmica que não tá bem limpa. Mas o grande lance que eu acho é que quando a gente fala de café especial, a gente cuida muito do processo lá na torra. Então... aquele café vai ser torrado só até ele conseguir entregar pra gente o que ele tem de legal mesmo. A gente não vai torrar ele até ele virar um carvão. Então, tudo isso contribui pra que você tenha uma bebida de qualidade mesmo, que seja em garrafa térmica. Garrafa térmica não faz com que o café fique ruim. Ruim é a matéria-prima que você já tinha. Não é a bebida. Ótimo! Quero falar sobre algo polêmico agora, então. Olha só, eu vejo que as pessoas comentam muito lá no seu Instagram, elogiam demais, tanto as comidinhas, quanto os cafés, quanto o ambiente, tudo isso. Mas ser empresário é lidar com críticas também, né? E a gente sabe que hoje tá tudo muito assim, fácil, depreciam-se muito fácil, né? Os negócios, os comportamentos, as pessoas e tudo mais. Eu cheguei a ver, eu já vi isso em vários Instagrams, uma pessoa que teve uma experiência negativa lá na Marca Café. E você entrou lá e contornou essa situação de uma forma muito legal, né? Eu acho que levou um pouco do seu jeito de ser na fala, eu vou citar aqui como que foi, e fez o que todo empresário deve fazer nesse momento, porque às vezes o empresário ele não tem aquele equilíbrio emocional e ele começa ali a bater boca, ou ele vai lá e apaga a postagem. Eu acho que hoje a gente tem que deixar isso e mostrar realmente o nosso valor, né? Então, assim, você tava fazendo uma propaganda linda de um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com chocolate, sei lá, tava maravilhoso. E o cliente entrou lá e falou assim, eu tive aí, não foi nada disso, bolo isso, bolo aquilo. E eu achei interessante porque você chegou e falou assim, ixi, foi isso mesmo? Nossa,
poxa, me manda o seu contato que eu vou te mandar um bolo. Eu achei muito legal isso, sabe? Porque eu acho que é o mínimo que o consumidor espera nessa hora, né? Você aceita bem essas críticas, assim? Nossa, aceito muito. E eu fico muito feliz quando alguém vai lá e não tem uma boa experiência e me conta. Porque tem que chegar até você, né? Tem que chegar até mim. Porque a gente fez o rebrand da marca com a Gabi. Inclusive, indico super. Gabi Portilho, maravilhosa. Sabe entender o conceito da gente lindamente. E aí eu falei pra Gabi, assim, no rebrand, eu falei assim, Gabi, eu quero que a frase café, comida e gente se torne uma marca. Porque foi através de entender e ter o jogo de cintura com as críticas que eu achei importante frisar que todo negócio é feito por gente. De pessoas para pessoas. E eu, como empresária, acho bizarro quando eu escuto alguém falar assim pra mim. Não, mas é que a empresa não pode depender do seu time. Eu falo, não, a minha depende pra caramba. Nossa senhora, eu sou ninguém sem meu time. Eu dependo do meu time. Meu time é o meu pilar mais importante. Toda empresa tem 3 pilares muito importantes. É o time, o fornecedor e o cliente. E eu acho que é nessa ordem. É o time, o fornecedor e o cliente. Não adianta nada eu ter o cliente e eu ter um bom fornecedor se o meu time tá desalinhado. E aí vai acontecer um dia ou outro de alguma coisa. De alguém pediu uma demissão, faltou. Vai acontecer, gente. Vai acontecer. Acontece da nossa família, acontece na nossa casa, vai acontecer na empresa. E aí, o que eu acho? Eu acho o seguinte, que quando um cliente reclama, é porque ele gosta do seu lugar e ele quer ser ouvido. Se ele perdeu o tempo dele e não lá falar pra mim que ele não teve uma experiência e ele vai lá puto me falar isso porque ele gastou o dinheiro dele e não teve uma boa experiência, é porque ele tá estendendo uma bandeirinha falando assim, oi, tudo bem? Me note. Eu queria muito voltar no seu lugar, mas assim, foi uma bosta. É isso. E aí você tem que falar assim, meu Deus, gente, peraí, deixa eu acolher essa pessoa. Eu tenho que passar pra ele, opa, não, deu errado, não é isso, não é essa a experiência que eu quero te entregar. Eu só não escuto quando alguém reclama do preço. Não é assim, porque às vezes você vai no Google e fala assim, o lugar é ótimo, a experiência é super agradável e tal, mas muito caro. Eu falo, ai... paciência, né? É. Cada um vai atrás do que pode pagar. Quando reclama do preço, eu não dou muita moral. Mas tirando a questão do preço, a pessoa reclamou, eu vou querer entender o porquê. Eu levo isso pro meu time. Falo, galera, então, tivemos isso, será o que aconteceu? E uma das coisas que ao longo dessa jornada eu aprendi é que você nunca vira pro seu time e pergunta pra ele o porquê. Ele vai vir com um monte de desculpas, um monte de justificativas. Você tem que falar assim, galera, a gente teve esse BO aqui, ó. Será como que isso aconteceu? E como que a gente pode chegar num objetivo que não seja essa reclamação? Ah, Bibs, eu acho que a gente precisa de mais um forno. Ah, Bibs, eu acho que na hora do movimento a gente não tá desalinhado porque o fulano não tá sabendo muito como que ele tem que desempenhar a função. Ah, porque essa embalagem do delivery não tá legal, ela deixa o negócio úmido. Então, eles vão me trazer um olhar que eu preciso olhar também. Então, quando o cliente reclama, eu acho que é uma construção pra você ser só melhor. Você tem delivery aqui em Brasília também? Começamos agora. Olha, Brasília. E no iFood. Ó, chique demais. Eu queria te fazer uma pergunta. Seminha é ela, sua avó? É minha avó. Você tem alguma coisa no seu cardápio que chama seminha, não tem? É o quê? É uma bebida. É um leite doce com café. É um leite mesmo, assim. E aí, tipo, ele é doce, a gente faz ele com... Ele usa xarope de açúcar, o leite bem doce, e aí a gente joga um café. Aí ele fica meio queimado, tipo um leite queimado de fazenda. Tipo isso. Você tem opção vegana lá? Temos. Todas as bebidas à base de leite a gente consegue fazer vegano. Os frappuccinos a gente tem a opção vegana também. E a gente tem o cookie. Aqui em Rio Verde não tem. Mas aqui em Brasília a gente tem o cookie vegano do Ahá. Ah, legal. Lá também. Muito bom. E tem assim, algumas comidinhas que a gente transforma em vegano. Olha, deixa eu falar. Tô encantada com a nossa conversa pelo seu lado, pela sua visão de negócio, principalmente, né? Traz o seu amor pelo café, toda uma história, né? Você vem pautada, assim, dentro de uma coerência muito grande, né? E a sua visão empresarial, ela é muito diferenciada. Ela é muito sistematizada, mas sem perder
né, o olhar do afetivo, do cuidado e tudo mais. Eu acho que esse bate-papo nosso aqui vai inspirar muitos empreendedores, tá? Porque eu vejo muitos negócios abrindo e fechando rapidamente. E a gente realmente, como você falou, não é fácil, você já chegou a querer desistir, mas assim, a persistência, né, a manutenção da qualidade, do ideal da empresa, eu acho que do objetivo é super importante. Então, muitos negócios hoje são muito, né, se abstraem de uma forma muito grande, assim, justamente por não ter esse conjunto que você passou pra gente aqui agora. Eu tô surpresa, assim, com a sua fala e compartilho disso com você, porque eu também sou empreendedora, né? E eu acho que se todos tivessem essa preparação, os negócios seriam conduzidos de uma forma melhor. Seriam eu acho que mais sustentáveis, assim, menos voláteis. Isso. Ao mesmo tempo que você tem esse olhar para o produtor, né, para sua matéria-prima, você tem a sua organização financeira, a sua organização administrativa do seu negócio, e isso é fundamental. Então, eu acho que, com certeza, isso vai ajudar muitas pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Eu quero te dar um presente. Eu fiz um livrinho, elaborei esse livrinho aqui, ele chama O Diário do Coffee Lover, Notas de Café. É um livrinho que traz, assim, de uma maneira muito básica, né, um pouquinho sobre café, tem a roda dos sabores aqui, e aqui a gente tem algumas páginas para anotar as experiências com café. Então, assim, o café que você tomou, qual é o produtor, origem, terroir e tudo mais, e esse daqui é seu, tá? Obrigada, adorei! Pra você anotar os cafezões que você vai tomar, que você vai levar lá pra Mar Cafeteria. Adorei. Você sabe que, assim, eu demorei a entender. A marca vai fazer 7 anos, né? Que eu abri a Mar Café. E eu demorei a entender que, às vezes, quando eu eu tô muito imersa, assim, na burocracia e tal, porque, assim, o lado administrativo e financeiro eu vim aprendendo, ainda estou. Não era algo tão nato meu, assim. E aí, uma das coisas que hoje eu entendo é que quando eu tô, assim, querendo tacar uma bomba em tudo, eu falo assim, eu tenho que voltar lá pra operação, olhar pra máquina de expresso, fazer um expresso, conversar com o cliente, ter aquelas vezes que eu falo assim, tá, foi por isso aqui que eu abri isso. Eu resgato o porquê que eu tudo comecei. É como se eu regasse a minha plantinha empresarial. Eu falo, então, tô aqui, gosto de fazer isso, mas eu comecei por isso aqui. Esse é meu habitat natural. Você entra no fogo do furacão ali, no olho do furacão, né, que fala, você entra no olho do furacão e perde aquele olhar. Aí você volta pra lá, resgata. Aí eu falo, é tipo assim, como se eu me regasse de novo, assim. Eu acho que é muito importante também a gente buscar o porquê que a gente começou. Vamos convidar o pessoal pra conhecer? Claro. Então vamos. A gente tem a Mar Café aqui em Brasília, que é nosso bebê novinho, na 311 Asa Sul. A gente tem a Mar Café em Rio Verde, que fica ali no centro da cidade, na Rua Abel Pereira de Castro. E a gente tem o Ahá Cafés, que tem a loja de café e a torrefação, que em breve está na 111 Norte. A gente está mudando de casa, e a gente está mudando de casa agora para trazer a experiência da torra para o cliente. Então você vai poder tomar café e trabalhar vendo a galera torrar. Isso é muito legal, né? Muitas cafeterias fazem isso, mas eu tenho certeza que o Ahá vai levar isso de uma maneira bem diferentona, né? Que é a cara da Bebel e sua também. Olha, segue aí o @ da Mar. A Mar Café Cafeteria. Tá aí pra você, ó, a Mar Café Cafeteria. Segue lá. E em breve, esse nosso bate-papo na nossa plataforma do YouTube, Pode Pôr Café Podcast. Compartilha aí com quem você sabe que precisa se inspirar, que precisa ouvir essa nossa conversa aqui, que foi incrível. Obrigada demais. Obrigada. Sucesso, continue com esse sucesso. Mantenha esse propósito seu mesmo, porque eu acho que é por aí. Eu acho que você está num bom caminho. Não é fácil. Nosso país, ele não propicia
uma facilidades para empreender, mas principalmente pro pequeno, mas a gente precisa persistir. Se é essa a nossa vocação, como você falou, aí, né, a gente tem que ir adiante, né? Com toda certeza. Obrigada demais. Obrigada a você, fico muito feliz. Eu gostei muito, tá? Obrigada. Gente, obrigada pela audiência e continue com a gente aí. Até breve. Beijo. Tchau, obrigada. E, paralelo a isso, você focar muito no que você tem como conceito. Legal. Vou parar Com certeza pegou. O que é isso? Não faço ideia. Nossa, que loucura isso. Mas semana passada... Você viu o incêndio? Então, eu fiquei em choque. Eu falei, gente... Porque a gente tava provando lá na torre. Aí o menino da cafeteria desceu. Gente, tá pegando fogo! E foram duas vezes, você viu? Foi durante o dia e à noite teve de novo. À noite eu não sabia teve não. de novo. É porque o rapaz, o bombeiro, desceu lá e falou assim, fica sobre alerta que pode ser que eu precise que vocês saiam daqui. Aí eu fiquei assim, gente... E você sabe, né, que foi um trem lá que pegou fogo no colchão? Tá bom. Como é que pega fogo no colchão, gente? Não, melhor você não falar. Existem várias respostas pra isso. Não fala. Ai. Vamos ver. Pronto? Bora? O Insta tá rolando. Ainda tá rolando, meu Deus! A gente falou aqui. Gente, é isso. Ao vivo é isso, não tem nada não. Cara, a gente tem acústica aqui, mas mesmo assim ainda reverbera. Reverbera. Gente, a gente falando colchão, que vergonha. Não, mas tem nada não, tá arquivado. Hoje o pessoal tá difícil. 1 minuto, Tati. Tranquilo. Mas é bom que ficou bem pessoal ali. Eu pensava assim, yeah! Ainda bem que eu não falei o que eu pensei. Nossa, o que é os incêndios? A galera olhou assim, incêndio? Não, mas Que fofoca é essa? Não, mas ela fez a cara assim, ó. Tem várias interpretações. Gente, que vergonha. Essa foi demais, essa é muito boa. Depois a gente coloca... Vai dar aquela... Depois eu vou pedir pro Gabriel colocar no final do podcast os erros. Ótimo. Vou pedir. Esse podcast contém erros. Terminou a live?